Boa noite. Boa noite. Os hotéis no Rio baixaram em 1/3 o preço das diárias no período da Conferência Rio+20, daqui a um mês. A conferência, ela é das Nações Unidas, é um importante acontecimento internacional, mas várias delegações estrangeiras sentiram-se extorquidas pelos preços dos hotéis e ameaçaram não vir. O efeito da ameaça e uma aberta intervenção do governo brasileiro mandaram os preços para baixo. Se esse é o ensaio geral para o que vai acontecer na Copa e na Olimpíada, foi muito mal. E o Jornal da Globo foi visitar a maior feira de tecnologia da educação da América Latina. Assim fica mais fácil ensinar e aprender. Tem até sala de cinema 5D. Pode parecer estranho, mas aqui dentro também venta e chove. A ideia é que, estimulando os sentidos, o aluno absorva melhor o conteúdo. Internet em casa? Apenas 1/3 da população tem acesso à rede. Os desafios no Brasil são gigantescos. E ainda, a polícia descobre uma casa cheia de dinamite em Fortaleza. O bicheiro Carlinhos Cachoeira gastava mais de 500 mil por ano no cartão de crédito. A gente volta em 1 minuto. O Brasil avançou bastante no uso da internet e hoje 1/3 da população está conectada à rede. Mas continua grande o desafio da inclusão digital. Segundo pesquisa, muita gente nem sabe usar a rede. Quando o assunto é internet em casa, o Brasil está na média mundial. Foi o que revelou a pesquisa divulgada pela Fundação Getúlio Vargas, feita em 158 países. O Brasil aparece na posição de número 63, com 33% dos moradores conectados. Em 2001, eram 8%. Apesar do avanço, estamos bem longe do primeiro colocado, a Suécia, com 97% das pessoas conectadas. No outro extremo do ranking estão países do continente africano. Por aqui, o desafio da inclusão digital ainda é grande. Qual é a diferença que faria para você ter acesso à internet em casa? Total, né? Porque me ajudaria nos trabalhos da faculdade, pesquisar sobre assuntos que me interessam também. Quase 65% dos entrevistados responderam não ter usado a internet nos últimos 3 meses. Motivos: não acharam necessário, não tiveram acesso a computador ou não sabem usar a rede. A inclusão digital ela não pode ser somente através da distribuição de computadores. Inclusão digital é você também capacitar e treinar as pessoas que vão fazer uso daquele material, daquele produto. Segundo a pesquisa, em 18 municípios de 4 estados brasileiros não houve nenhum acesso. E é no Distrito Federal onde mais se usa a internet em casa. Em seguida aparecem São Paulo e Rio de Janeiro. Muita gente que não tem essa facilidade põe a culpa nos preços da banda larga. Tenho dificuldade para manter um plano também na minha casa. E aí, a saída é procurar a internet na rua. Mais de 35% dos internautas usam a rede fora de casa, nos locais públicos de acesso pago, segundo a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Marisa tem internet em casa, mas não abre mão da Lan House. Você em casa com o seu computador é uma coisa muito solitária, né? Então a gente aqui encontra pessoas diferentes, conversa, bate papo, joga, faz o que tiver que fazer. A taxa de reprovação dos alunos no ensino médio no Brasil foi recorde desde que começou a ser medida. Os dados foram anunciados hoje pelo Ministério da Educação. É no Rio Grande do Sul que os alunos mais reprovam no país. 1 em cada 5 estudantes do ensino médio tiveram que repetir de ano em 2011. O índice no estado é bem superior à média nacional de 13%. Os dados são de um levantamento feito pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, com base nos dados do Censo Escolar de 2011. Em primeiro lugar, uma responsabilidade dos agentes educacionais. Não podemos investir milhões e milhões na educação e os alunos entrarem por uma porta e serem excluídos pela outra. Os números não são bons também no Rio de Janeiro, Distrito Federal
Espírito Santo e Mato Grosso, todos na faixa dos 18%. O estado com menor índice é o Rio Grande do Norte. Esse levantamento, que levou em conta o desempenho de jovens da rede pública e de escolas particulares, também trouxe uma boa notícia. A quantidade de alunos que abandonam os estudos não para de cair no Brasil. Em 4 anos, as desistências caíram 4 pontos percentuais. Os especialistas reconhecem o sucesso em manter os alunos na escola, mas alertam que a realidade em sala de aula precisa mudar. Dignidade do professor, e dignidade envolve salário da própria formação do professor, uma formação à altura que ele não está tendo, e a renovação da gestão escolar. A Sala de Aula do Futuro foi apresentada numa feira de educação iniciada hoje em São Paulo. É a maior feira de educação da América Latina e atrai expositores do mundo inteiro. Os alemães montaram um pavilhão para vender o jeito germânico de ensinar. O aprendizado na prática é muito valorizado no país que aposta na tecnologia para desenvolver o capital humano. Nós temos que ajudar cada criança. Temos que utilizar todos os métodos para ajudá-las a aprender desde o começo. Elas estão crescendo no mundo tecnológico e é muito importante que aprendam desde cedo a lidar com essa situação de modo eficiente. As novidades auxiliam professores e alunos. Essa é uma sala de cinema 5D. Além das 3 dimensões, ela associa movimentos e sensações. Pode parecer estranho, mas aqui dentro também venta e chove. A ideia é que, estimulando os sentidos, o aluno absorva melhor o conteúdo. Se o cinema 5D parece muito distante, a imagem 3D já é uma realidade. Quadros interativos como esse permitem que o conteúdo seja apresentado em 3 dimensões. O coração que pulsa e gira, o planeta que gira e muda de cara é material para uma aula sobre meio ambiente. A escola, se não mudar, ela vai ser uma parte tão chata na vida do estudante que ele não vai querer ir na escola. Nós temos que fazer com que a educação espelhe a sociedade, e a sociedade é tecnológica. A tecnologia ajuda a instigar a curiosidade. Em alguns casos, é o instrumento que permite o aprendizado. O livro digital falado traz conhecimento para deficientes visuais. Fotografia colorida de um gato molhado, com pelo arrepiado marrom escuro e amarelo. As novidades tornam o aprendizado mais lúdico. Só leva um tempinho para aprender a lidar com tudo isso. Não é o show da tecnologia, mas a tecnologia em função do que o professor precisa dentro do contexto de aula. Isso faz diferença sim. Se você esquecer tudo que está aqui e desmistificar a tecnologia, você tem uma criança interessada em aprender uma matéria. Um acidente envolvendo 2 trens do metrô de São Paulo deixou hoje 33 pessoas feridas. Segundo o metrô, a causa foi uma falha no equipamento de controle de velocidade. Agora à noite, os trens do metrô circularam normalmente. Todos os dias, 1,5 milhão de pessoas passam pela linha 3 vermelha, que liga as zonas leste e oeste da cidade. O acidente aconteceu às 9h50 da manhã. Um trem com passageiros bateu em outro parado, onde estava apenas o maquinista. Foi traumatizante. Estava parado lendo, o metrô lotado, veio o impacto, todo mundo foi para o chão, um em cima do outro, pisoteando. Começaram a levantar, quebrar os vidros, tentar abrir as portas. 103 pessoas foram levadas para hospitais. 33 tinham algum tipo de ferimento. Algumas foram atendidas ainda dentro dos trens. Fica segurando ela aqui. Mantém a respiração dela, mantém ela calma, tá? Já vai vir socorro. Outras nos trilhos. Os trens bateram embaixo de um viaduto, em uma área isolada por um muro. Os bombeiros tiveram que usar escadas para retirar as vítimas dos vagões. A circulação dos trens teve que ser interrompida por 4 horas. O presidente do metrô disse que a colisão foi causada por um problema em um cartão que controla a velocidade do trem. Quando o operador, felizmente, notou a oscilação, ele acionou os freios da composição e não tivemos um problema muito mais grave que poderia ter sido. O maquinista prestou depoimento na delegacia do metrô aqui na estação Barra Funda. Disse que quando acionou o freio de emergência, o trem foi parando aos poucos. Que se houvesse mais 1,5 metro de linha, o choque não teria acontecido. As 2 composições já passaram por perícia.
No Rio de Janeiro, o Ministério Público denunciou à Justiça o estudante Toa Batista, filho do empresário Ike Batista. Ele é acusado de homicídio culposo, quando não há intenção de matar, no acidente em que um ciclista morreu em março na Baixada Fluminense. A perícia concluiu que o carro de Toa estava a 135 km por hora. Os promotores pediram ainda a suspensão imediata do direito dele de dirigir. Os advogados de Toa consideraram o processo penal um equívoco e disseram que vão comprovar a inocência dele. No Ceará, foi apreendida mais de 1 tonelada de explosivos que, segundo a polícia, seriam usados para atacar bancos e caixas eletrônicos. Uma casa-bomba. Cerca de 1,5 toneladas de explosivos e material para detonação estavam estocados no quintal do imóvel em Itaitinga, região metropolitana de Fortaleza. Esse material todo, sendo preparado em forma de uma carga explosiva, ele tem uma capacidade de gerar uma cratera de até 50 metros de raio. 2 pessoas que, segundo a polícia, compravam explosivos e o dono da casa foram presos em flagrante. Só este ano, os bandidos usaram dinamite em pelo menos 47 assaltos a bancos no Nordeste. Na maioria dos casos, os alvos foram agências e caixas eletrônicos de cidades do interior. Apesar do grupo ser numeroso, né, tem ramificação em vários estados da federação, mas aqui foi uma baixa muito grande ao crime organizado. Todo o material apreendido foi trazido para este quartel do Exército em Fortaleza. É o Exército que controla a venda e o transporte de explosivos. Peritos vão analisar a origem da dinamite. A investigação tenta descobrir quem são os envolvidos no desvio e na distribuição do material. Em Manaus, o Rio Negro chegou ao maior nível medido em mais de 100 anos. Hoje a marca atingiu 29,78 metros, 1 centímetro a mais da cheia de 2009, que tinha sido a maior desde que a medição começou. Agora são 49 municípios em estado de emergência, 3 decretaram calamidade pública. 6 mil famílias foram atingidas pela cheia. As águas devem continuar subindo até pelo menos o início de junho. E ainda nesta edição tem o placar da rodada com todos os gols da noite. E já no próximo bloco, a CPI do Cachoeira, o bicheiro gastava mais de R$500 mil por ano só com o cartão de crédito.